que abra sua Bíblia em Isaías, no capítulo de número 55. Isaías, capítulo 55. Eu sempre trago aqui comigo no meu fichário algo que eu quero dividir com a igreja de Djalma. Eu escrevo assim está, olha, o pastor tem que cuidar do equilíbrio emocional do rebanho e, sobretudo, o equilíbrio e a sabedoria espiritual. É o dever do pastor. O dever da ovelha é estar aqui e participar dessa interação espiritual. Assim como eu estou aqui, você está aí e Deus está em nós. Amém? Igreja amada, como título para esta manhã, o efeito da palavra de Deus. Como eu disse, você pode ir no restaurante, se alimentar e sair dali, às vezes, passando mal. Mas esse alimento aqui não tem como você passar mal. Pelo contrário, te faz bem e você vai se sentir totalmente abastecido. Porque a palavra de Deus assim nos induz, nos conforta, nos dá vida e assim por diante. Disse eu, Isaías 55. Eu acrescentei aqui no meu fichário do versículo 10 ao 13, mas eu vou fazer a leitura completa para que haja um bom entendimento entre todos nós. E se você ler aqui no subtítulo, no sobretítulo, está assim: graça oferecida gratuitamente a todos. Todos que aqui estão. Irmã Neuli, obrigado, irmã, desculpa, tá, filhinha? Então diz assim a palavra de Deus em Isaías 55. Todos vós que tendes sede, vinde às águas, e os que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro, sem preço, vinho e leite. Porque gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o vosso suor naquilo que não satisfaz. Ouvi-me atentamente, comei o que é bom, e vos deleitareis com os finos manjares. Inclinai os ouvidos, e vinde a mim, ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei uma aliança perpétua, que consiste nas fiéis misericórdias prometidas a Davi. E eis que eu o dei por testemunhos os povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conheces, e uma nação que nunca te conheceu, correrá para junto de ti, por amor do Senhor, teu Deus, e do Santo de Israel, porque este te glorificou. Buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso seu caminho, o iníquo seus pensamentos, converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra,
Assim como os seus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos, agora começa aqui o que eu escrevi na minha agenda. Agenda não, na minha fichário. Porque assim, presta atenção, igreja, porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não retorna sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e as façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo que para a designei. Saireis com alegria e em paz serei guiados. Os montes e os outeiros romperão em cânticos diante de vós, e todas as árvores do campo baterão palmas. Em lugar de espinheiro, crescerá o cipreste, e em lugar da sarça, crescerá a murta, e será isto glória para o Senhor, e memorial eterno, que jamais será extinto. Aleluia. Senhor de toda a glória, muito obrigado pela oportunidade de fazer a leitura junto com a igreja, desse capítulo, como é a graça oferecida a todos nós. Muito obrigado, Pai, porque aqui está um povo seleto, um povo que deixou todas as suas atividades. Povo esse, como diz a tua palavra, vinde, todos que têm fome, sede, que aqui nós vamos encontrar o alimento necessário para que nós tenhamos vida. Muito obrigado, Pai, que nesse momento em que estivermos ocupados, ouvindo a tua voz, a tua palavra, ouvindo tudo que vem dos altos céus para todos nós, que nada venha interferir no nosso ouvir, no nosso pensar, e em tudo que há dentro de nós, ou externamente, que possa vir tirar, Santo Deus, essa nossa direção, esse alvo, que é a tua palavra, que é o nosso sustento e que é tudo o que precisamos. Seja o teu nome exaltado e engrandecido, e abasteça-nos, Santo Deus, devidamente a cada área de nossas vidas, aquelas que estão mais fragilizadas, elas sejam, Santo Deus, abastecidas pela tua palavra, e que nada nos falte. Seja o teu nome exaltado e engrandecido, como assim foi cantado, hoje, agora e para todo sempre em nossas vidas, nossos lares, na igreja e aonde nós estivermos. Agora e para todo sempre, e a igreja amada diz comigo, amém e amém. Queridos e amados do Senhor, esse é um momento muito difícil para quem prega, porque quem prega sabe da nossa instabilidade, do compromisso que nós temos em preparar tudo para chegar aqui e nós abrirmos nossos corações. Porque nós não estamos falando de algo comum. Nós estamos falando de um Deus que é todo-poderoso. Estamos falando de um Deus que pode resolver todos os nossos problemas com um estalar de dedos. Sabe o que nos falta? Muitas vezes, confiança. Colocar em prática a nossa fé. Sabe por quê, amados? Você não tem nada aqui para você olhar, se ajoelhar, crer, porque Deus é Espírito. E o que importa é que nós o adoremos em espírito e em verdade. Me lembro uma ocasião que um jovem chegou para mim e perguntou, pastor, eu estou com vontade de fazer um Jesus Cristo no meu corpo, me tatuar com Jesus Cristo, o que o pastor acha? Eu falei para ele assim, você já confessou Jesus? Já. Então você já tem o selo do Espírito Santo, então você não precisa nada externo para você dizer que o ama.
O teu corpo é limpo. Mantenha essa limpeza. Cultue o Cristo que te chamou. E seja feliz. Para esse jovem eu falei isso. Se ele recebeu ou não, se ele queria simplesmente dividir comigo, mas a palavra foi dada. Quando o Senhor nos chama, é porque Ele tem com você um propósito. E aí a gente vem e entra aqui na igreja, e quando você vem e entra aqui na igreja, é para você desenvolver o chamado do Senhor. E a gente tem conhecimento de tantas coisas que acontecem no nosso meio, onde pessoas saem daqui e vão embora, e às vezes não dão nem notícias, porque elas chegam aqui, não é com essa fome de aprender, elas chegam aqui com outros propósitos. E às vezes uma palavra de um irmão, uma palavra de um pastor, palavra de alguém, ou 100 palavras, ela não entendeu a riqueza que nós temos aqui, que é a palavra de Deus, falada, pregada, de uma forma plena, total, para o nosso abastecimento espiritual. Não se prenda no dia a dia da vida. Pastor também tem problemas. Pastor também sente dores. Nem sempre nós estamos naquele estado de beatitude, estado de graça. E às vezes as pessoas não entendem. Nós que temos conhecimento da igreja na sua totalidade, a gente sabe de coisas que não convém nem citar. E a gente vê o desequilíbrio espiritual das ovelhas. Então, meus queridos irmãos, a palavra do Senhor diz, o Senhor diz, assim será a palavra que sair da minha boca. Boca de Deus, não é do homem. E aí é necessário que nós, povo de Deus, nós venhamos colocar Deus em primeiro lugar e o resto descanse no Senhor. Quando eu estava sentado montando a mensagem, eu lembrei de uma musiquinha. Eu não sou cantor, não tenho jeito. Olha, até para bater palma eu sou desafinado. Então, todo mundo está batendo assim, eu estou batendo. Mas tem uma musiquinha que diz assim, ó, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Isso é uma música antiga. Reino de Deus. Isso aí, queridos. Aleluia. Será que nós fazemos isso? Tudo mais vos será acrescentado. Aleluia, aleluia, aleluia. Graças a Deus. Mantenha essa canção nos seus lábios. Fale aquilo que o teu coração está cheio. Queridos, nós estamos aqui numa passagem. Nós somos forasteiros. Nós somos pessoas que Deus colocou neste mundo para que nós viéssemos, primeiramente, nós nos prepararmos e nós falarmos com todas as pessoas as coisas grandiosas que Deus fez conosco. Levar à frente com bom testemunho. Então ele diz que a palavra que sai da boca do Senhor, ela não voltará para ele vazia, mas vai fazer o quê? Fará com que
produza tudo que vai dar alegria a Deus. O aprazimento do Pai Celestial, e tem mais, e prosperará naquilo para que Ele divulgou, para que Ele lançou. E aí, queridos irmãos, a gente começa a viver de uma forma diferenciada. Igreja, quer um conselho maravilhoso para você? Saia de você. Saia de você e se aplique ao próximo. Qual é a necessidade do próximo? O que que sabe por quê? Nós temos aquela mania, eu e eu. Se a pessoa começa a contar que está com uma dor aqui, a pessoa nem espera. Ontem eu estava assim. E está assim até hoje. E já te corta e começa a palavra, desculpa, das desditas dela. Corta, e muitas vezes você não quer nem chegar naquele ponto, mas cada um quer se apresentar. Ouvir é uma dádiva. Tenhamos paciência. Saiamos dos nossos problemas e se aplique no problema do próximo. E você vai ver que as coisas começam a mudar. Porque a palavra de Deus assim nos garante. A palavra de Deus não volta vazia. Queridos, eu conheço fatos que há pessoas que dizem assim, eu não vou mais naquela igreja porque o pastor prega para mim. Desculpa, eu boto a mão na cintura e falo assim, louvado seja Deus por isso. Porque a palavra de Deus é para nós. E aí eu falo para aquelas pessoas que assim falam, escuta, se você não viesse, a palavra seria para quem? Queridos, a palavra de Deus é remédio para nós, para quem escuta e quem recebe, porque se ela entra aqui e sai aqui, não fez efeito nenhum. A palavra de Deus tem que entrar no seu ouvido e fazer morada no seu coração e no seu pensamento. Aonde você estiver, você vai lembrar de um versículo. Em conversa com qualquer pessoa, você vai buscar um versículo e falar para aquela pessoa. A palavra do Senhor assim diz. Então, meus filhinhos, coisas parecidas, amados irmãos, não importa quem esteja aqui pregando, importa o que está saindo da boca do pregador. Se ele está com a Bíblia aberta pregando o que aqui está escrito, vamos receber. E quando a palavra bate em nossos corações para nós, se alegre com isso, porque a palavra de Deus diz que Ele cuida de nós. Olha quanto entendimento, Eduardão. Olha quantas coisas boas para nós. E por que é que a gente perde tempo? Será que eu tenho que ir somente aonde eu vou ouvir coisas bonitas, maravilhosas, gostosas, aquilo que eu quero ouvir? Ou eu devo ir aonde eu devo ouvir Deus falando comigo? É diferente. É muito diferente. E muito interessante nessa leitura que nós fizemos, que no versículo 12 diz assim, ó, saireis com alegria e em paz sereis guiados. Será que você saiu com alegria da sua casa para vir aqui? Será que você está entendendo que a Bíblia diz que em paz você vai ser guiado para chegar até aqui? Meus filhinhos amados, se arrume para vir para a casa do Senhor, cantando, salmodiando, glorificando a Deus, dando graças ao Pai Celestial. E chegue aqui, esteja com seu coração desarmado. Não entre aqui com o pé, sabe, armado, porque senão a palavra de Deus não vai fazer efeito. Nós temos que receber a palavra.
É uma coisa interessante, filhinhos. Nós estudamos na vida, a gente nasce, começa a entrar em colégio, vai indo, e se forma em alguma coisa. Quando você se forma em alguma coisa, se você for um bom profissional, você vai se dar bem. Mas se você não for um bom profissional, não vai se dar bem. O que eu quero dizer? Filhinhos, quando o Senhor nos chama, vamos aprender o que há de melhor dentro da palavra do Senhor, para que você seja uma pessoa bem-sucedida nisso que aqui está. Quando você tem a sua parte profissional, que você estuda e você vai fundo, e você pesquisa e faz e acontece, você é uma pessoa extremamente ocupada, porque todo mundo sabe que você é uma pessoa que dá conta daquilo que está fazendo. Amados irmãos, eu não posso falar de ninguém, mas eu vou falar de mim mesmo. Se eu estou aqui, porque eu fui empurrado pela mão de Deus para chegar aqui. E o dia que eu estava chegando aqui, eu falei comigo mesmo, nunca vou dizer não para Deus. Isso é muito forte. Isso é muito maravilhoso. Porque você tem consciência, porque a palavra de Deus assim nos instrui, que você sai para pregar em lugares que você nem sabe nem conhece. Vai fazer visita, vai em determinados lugares. Ontem, já terminando quase a palavra, eu comecei a sentir um odor, um cheiro horrível. Eu então levantei, fui ali na área, olhei e vi uma fumacinha saindo de um certo lugar. Aí eu tenho um passarinho que eu tirei até dali para não fazer mal para ele. E à noite eu estava comentando com meus filhos. E eles falaram assim, pai, tem um vizinho aí que bate tambor, que faz e acontece. E o terreiro acabou, trouxeram tudo para ir. Ah, tá. Agora estou entendendo. Aquilo me fez mal. Qual é a minha meta? Impor as mãos e expulsar todos aqueles demônios. Incomoda você? Incomoda todos nós dentro dessa determinação dada por Deus a todos nós? Você passa a ter o discernimento de todas as coisas. Daqui a pouco a gente vai ler a respeito disto. No versículo 13, aí em Isaías 55, ele diz, em lugar de espinheiro crescerá cipreste, em lugar de sarça, que é a árvore espinhosa, crescerá a murta. A murta é uma árvore medicinal. Se você procurar ver ali direitinho no YouTube, aí, nessas coisas da vida aí, você vai ver o que a murta serve. E será isto glória para o Senhor. E ele termina dizendo, memorial eterno, jamais será extinto. É a firmeza para a tua vida e para a minha vida. Um desses dias eu estava vindo para cá, e eu tenho ali um vaso que tem ali um negócio, aquelas plantas, capim-limão, erva cidreira, não sei se é capim-limão, se é erva cidreira, e eu vi o meu cachorrinho em pé ali, mordendo aquilo. Aí eu olhei assim, caraca, até o bichinho sabe que aquilo ali faz bem para a saúde dele. Olha que coisa maravilhosa. Isso aí me traz alegria, porque nos pequenos fatos da vida a gente vê Deus trabalhando, dando discernimento ao cãozinho. E eu reparei que ele estava sem comer, ele não estava bem, ele estava mal. Isso é maravilhoso para todos nós. Amém, igreja? Muito bem. Queridos, em João, vamos lá em João no capítulo 15. João no capítulo 15. Versículo de número 5. Todo mundo conhece, é uma bênção e aleluia.
João capítulo 15, versículo 5, diz assim, olha, eu sou a videira, Jesus falando, eu sou a videira, vós os ramos, quem permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Queridos, aqui tem muitas coisas para que você venha desenvolver. Não existe nada melhor do que você produzir bons frutos para o reino. Se no mundo secular, Ana, a gente vê pessoas querendo nos agradar como chefe, agradar como patrão, agradar como pai, agradar com isso. E para o nosso Deus? Se aqui diz que nós daremos muito fruto, por que eu não vou produzir frutos maravilhosos para o reino de Deus? Ou seja, pregar a palavra, dar o bom testemunho, viver de uma forma digna, deixando mentirinhas de lado. Não tem mentirinha nem mentirona, tem mentira. E a Bíblia diz que essa palavra não vem de Deus, vem lá do inferno. Vamos entendendo e vamos riscando de nossas vidas. Aquele que permanece em mim. Lá em Mateus também diz, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Nós não podemos abandonar o barco. Nós temos que encarar tudo de frente. Filhinhos, eu tenho algo que eu sempre falo de púlpito. Amados, quando vier um problema na tua vida, encare de frente, porque maior é aquele que está em você. Eu vou repetir, encare de frente, porque maior é aquele que está em você. E aquele que está em você é maior do que tudo. Quando Jesus disse que nós passaríamos por aflições, ele também disse que ele venceu o mundo. Ele simplesmente está dizendo, você está comigo, você vai vencer. Permaneça assim. Aconteça o que acontecer, haja o que houver. E vamos em frente. Nós não podemos, nós não devemos fazer da nossa vida uma rotina espiritual. Eu tenho que vir à igreja, tenho que ir à igreja, porque hoje é domingo, ou qualquer outro motivo que esteja fora do seu crescimento espiritual? Não, não. Isso chama-se religiosidade. Eu me lembro muito bem da igreja onde eu vim, que dizia assim, olha, comungue só uma vez por ano, de preferência na Páscoa. Eu tenho que comungar todos os dias. Amém, queridos? Todos os dias. Então, meus amados, se você vem na igreja e daqui você não tem crescimento espiritual, alguma coisa está errada. E entre o homem e Deus, Deus não erra. Então quem está errando é o homem. Procure, igreja amada, escrever os versículos, escrever determinadas coisas, e em casa, quando você sentar para descansar, pegue a sua agenda, você escreveu, e vá meditar. Vai muito mais profundo naquilo que foi dito. Nós gastamos aqui 1 hora de mensagem. É muito pouco. É muito pouco, porque o resto do tempo você está entregue a celular, está entregue às paixões do mundo e outras coisas mais. Desculpa o termo de falar assim,
as coisas que absorvem a nossa mente. Muitas pessoas deixam de vir à igreja por causa de uma novela, graças a Deus isso aí já está acabando. E outras, eu estou falando com o povo de Deus, não estou falando com o povo do mundo. Estou falando para o povo de Deus. Vem comigo lá em Hebreus, no capítulo número 5. Hebreus, capítulo 5. Versículos de 11 em diante. Está escrito assim em cima: os cristãos hebreus não tinham progredido. Olha só. Eu gostaria de escrever assim, olha, os cristãos da graça plena têm progredido. Vamos lá, diz assim a palavra: a esse respeito, temos muitas coisas que dizer, é difícil de explicar, porquanto vós tendes tornados tardios em ouvir. Pois, com efeito, quando devias ser mestres, atentando ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo, pois quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornaste como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, aqueles que, pela prática, têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Viu que coisa maravilhosa? Às vezes, a pessoa vem, faz fichinha de membro, e o tempo passa, continua necessitado de leitinhos. É isso que Deus quer? Não. Sabe, filhos, falando amplamente, descortinando tudo aqui que tem de direito, amados, quando o Senhor te chama, é para que você seja discípulo, é para que você aprenda e você desenvolva, seja discípulo do Senhor e passe à frente o que você aprende. Isso é amor ao próximo. Quando eu estava em viagem, na minha época nativa, quando eu participava de coisas boas, eu pensava na Célia e pensava nos meus filhos, eu queria dividir com eles. E muitas vezes chegava até a trazer, quando podia, quando não, ficava somente na mente. Hoje tem esse negócio aí chamado celular, que você tira a foto e manda na hora, manda lá para o Japão, manda para a China, manda para onde você quiser, e chega lá na mesma hora. Um desses dias eu senti saudade do meu irmão, liguei para ele. Ele custou atender, daqui a pouco ele falou com aquela voz trêmula: poxa, meu irmão, quebra meu galho, aqui são 4 horas da manhã, eu estou na Inglaterra. Aí eu me desculpei, coisa e tal. Eu falei: a culpa é tua, você não me fala que está na Inglaterra. Para mim estava aqui no Rio. É assim, queridos, que nós estamos vivendo o dia de hoje. Então, meus amados, é necessário que nós tenhamos a palavra de Deus em nós, primeiramente para servir na tua vida como um amparo. Quando a flecha vem, antes de atingir você, vai ter que atingir Jesus Cristo, porque você é dele, e ele é teu escudo, ele é a tua fortaleza, e aí você tem que botar para fora, e começar a falar das coisas. Amados irmãos, olha,
queira ou não queira, existe um negócio chamado reino espiritual, que nós estamos debaixo dele. Ou nós estamos debaixo do reino espiritual, Jesus Cristo como nosso mestre e guia, protetor, ou não. Onde é que você está? Onde é que nós estamos? Será que nós somos evangélicos de escudo, de rótulo? Não é o suficiente. Não é o suficiente, amados irmãos, nosso inimigo, ele é muito forte. Ele domina as nossas mentes se nós não estivermos com esse alimento sólido em nossas vidas. É por essa razão que Jesus Cristo disse: esse mundo é aflições. Aleluia! Porque o Senhor de toda a glória, Ele nos conduz em triunfo, diz a palavra dEle. Tem que ser esse alimento sólido, tem que ser esse alimento para você, amados irmãos, não é simplesmente ouvir e ir embora, porque daqui a 5 minutos você vai esquecer tudo que aqui foi dito. Tudo. Mas se você se interessa em aprender, o médico, ele estuda até morrer. O advogado está sempre procurando novas leis. O dentista, o professor, qualquer especialidade. E eu falo isso de cadeira. Porque depois que eu me formei, quase 20 anos depois, uns 15 anos, eu fui necessário encarar uma outra aeronave 20 anos na frente. Meu cabelo é branco assim, não é à toa. Já naquela mudança, sabe, para as coisas já na base da computação, eu era mecânico de talhadeira e martelo. E daqui a pouco começa a falar em carta de trabalho, começa a falar nessas coisas. Gente, eu estou perdido. Mas tinha que dar conta do recado. Tinha que dar conta do recado. E aí você tem que se desdobrar. Você tem que se desdobrar. Você é encaminhado lá para o exterior para você fazer um curso. Eu não posso chegar no exterior e não dar conta daquela missão. Eu tenho que chegar aqui e aprender aquilo que eu aprendi lá e colocar em prática. Teve uma ocasião que o chefe da missão, onde eu estava lá no exterior, era um coronel, muito meu amigo, e ele então chegou lá na sala de aula, bateu, pediu licença ao professor e me chamou: Medeiros, vamos dar um pulo em tal lugar? Eu falei para assim: coronel, eu estou em aula. Eu sei que você está em aula. Quem é que manda nisso? Eu falei: é o senhor. Então vamos lá. Eu falei: o coronel, quando eu estiver lá no Brasil, lá, para dar conta do que eu estou aprendendo aqui, o senhor não vai estar do meu lado para me defender. Ele botou a mão no meu ombro: você tem razão, continue aí. Sabe o que é isso, filhinhos? É compromisso que você tem. Eu estou ali para aquilo, eu tenho que aprender aquilo. Você está aqui, você tem que aprender as coisas de Deus, sim. Porque como a Bíblia aqui diz, daqui a pouco a gente vai ver outra parte, que diz: são coisas difíceis de entender. É difícil, mas não é impossível, porque se o Senhor te chama, é porque você será qualificado por Ele. Eu me lembro, queridos, quando eu ainda não era evangélico, que eu ficava aí nesses hotéis do mundo aí, abri aquela gavetinha, tinha ali a Bíblia do Gideão, eu ficava lendo. Pensa que eu entendia? Não entendia nada. Mas eu continuava lendo. Um dia, se Deus quiser, eu vou aprender isso. Sempre falei isso. Mas tem uma coisa: nós nunca vamos ser PhD, espiritualmente falando. Conheço pessoas que é
PhD, não sei de quê, que é Deus, não sei das contas. Negócio de título de pastor já passou. E começam a inventar coisas. Sabe por quê, filhinhos? Porque o povo de Deus é manipulado. E a gente tem que ter cuidado, quem está aqui atrás desse púlpito pregando a palavra, porque eu não posso manipular a tua fé. Eu tenho que ensinar você, para você não cair nessas armadilhas que aí estão. A igreja entende isso? Amém, queridos? E é o que mais tem hoje aí, são igrejas. Você sabe, se você quiser ter um título de pastor, você vai ali, não sei das contas ali, e compra um título. Compra. E abre uma portinha onde você estiver, vai prosperar? Enfim, eu tenho que agradecer a Deus e louvar a Deus pelas igrejas que pregam Jesus Cristo, que pregam as coisas de Deus, sem estar interessado no bem-estar dele, mas bem interessado no bem-estar das ovelhas. A ovelha bem educada na palavra de Deus, ela não vai na onda de qualquer um. Aleluia por isso. Queridos, lá em João 16, versículo 12, volta um pouquinho lá. João 16, versículo 12. Diz assim, igreja, Jesus Cristo falando com seus discípulos: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Jesus falando: tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não podeis suportar agora. Por que não? Versículo 13. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, esses discípulos aqui ainda não eram convertidos. Só lá em Pentecostes. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará coisas que hão de vir. Meus filhinhos, eu vou falar para vocês uma coisa que me alegra extremamente. Sabe o que me alegra extremamente? Essa palavra aqui, ó, graça. Estar na graça é tudo de bom. Porque você não depende do teu sacrifício, você não depende de nada, você depende da comunhão que você tem com Jesus. Jesus veio aqui na terra e ele nos entregou o que há de melhor. Como isso me alegra. E quando você que recebeu o Espírito Santo de Deus, porque você confessou, então você está apto, qualificado para você crescer na graça e no conhecimento. É bíblico isso. Crescer na graça e no conhecimento. Não ser aquela pessoa que fica marchando no lagar sem palha. Isso é bíblico, lá do Antigo Testamento. Marchar no lagar sem palha é você tentar misturar o barro sem sair do lugar. A palha faz com que você pise aqui, daqui a pouco pise lá, porque você tem firmeza, então você mistura o barro. Mas se você estiver no lagar sem palha, você vai sair e pisar no mesmo buraco do seu pé. Não vai produzir nada. Queridos, é necessário eu fazer sacrifício para adquirir as coisas de Deus? Se o maior sacrifício foi feito por Jesus Cristo para nos salvar. E ele diz agora: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Meus filhinhos,
Estamos nos últimos tempos. Estamos nos últimos tempos, o Senhor está vindo. O mundo está virando de cabeça, já virou de cabeça para baixo, a coisa está ruim, está preta. E nós temos que estar acordados para os acontecimentos no mundo. Muito bem, já estamos caminhando para o final. Hebreus 4:12. São passagens conhecidas. Hebreus, capítulo 4, versículo 12. Aleluia. Diz assim: porque a palavra de Deus é viva. Amém? A palavra de Deus é viva, ou seja, não é morta, é viva, e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Meus filhos, igreja amada, o que eu quero passar para vocês é o nosso compromisso com o nosso Pai. O que eu quero passar para a Igreja da Graça Plena hoje aqui é o nosso comportamento espiritual naquilo que o Senhor nos oferece para o nosso bem-estar, para o nosso bom viver. A gente perde, desculpa o termo, as estrebeiras com coisinhas mínimas que não levam a nada. Ao ponto que tem coisas grandiosas para nós vivermos, para nós darmos continuidade, e nós crescermos nos propósitos de Deus para as nossas vidas. Quem é que não gosta de ter um lar equilibrado? Quem é que não gosta de ter uma família equilibrada? Quem é que não gosta de ter a sua firmeza no seu caminhar, no seu trabalho, na vizinhança, aonde você for, aonde você estiver? Quem é que não gosta? Meus filhos, esse mundo em que nós vivemos, nada é de graça, a não ser a graça de Deus em nós. Ele não exigiu nada de vocês. Juventude, presta atenção no púlpito. Ele não exigiu nada de vocês para a sua salvação. Eu falo isso, Vanessa, eu falo isso de cadeira. O dia que eu descobri que eu não podia me salvar e que a minha salvação era Jesus que dava, eu abri um sorriso que não tinha mais para onde eu queria anunciar a todo mundo. Porque eu tinha preocupação com aquilo. E a Bíblia Sagrada nos aponta um jovem que chegou ao Senhor Jesus e perguntou: o que eu tenho que fazer para ser salvo? Vende tudo e me segue. Como? O que Jesus estava dizendo ali? Olha, o que você fizer neste mundo aqui para ganhar o céu, não vai ganhar. Para você ganhar o céu, Ele se sacrificou na cruz do Calvário. Ele se sacrificou por você. E agora venha. Venha. Siga-me. Pega a tua cruz e me segue. Porque viver é um desafio. Nós estamos entregues a um mundo que jaz no maligno. Como é que você pode viver bem num mundo que está atolado ali na lama? Não tem como. Você vai se lamear, você vai se sujar, mas acontece que existe alguém que está por cima de tudo isso, que toma conta de você, te dá paz, te dá segurança, te dá inteligência, te qualifica, diz: fique tranquilo, eu estou com você. A Bíblia Sagrada diz: eu estarei convosco até consumação dos séculos. Vamos acreditar. Vamos acreditar.
nas palavras do Senhor. Eu quero finalizar com o último versículo, nessa parte agora, da manhã. Está lá em Atos, no capítulo 20, versículo 24. Atos dos Apóstolos. Capítulo 20. Apóstolo Paulo, falando. 20 e 24. Atos dos Apóstolos. O apóstolo Paulo disse assim, olha, porém em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Olha que palavra tremendamente maravilhosa e pesada. Pesada de ouvir e muito mais pesada de viver. Porém, em nada considero a vida preciosa para mim mesmo. Aí ele vai, contanto que complete a minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para testemunhar o Evangelho da graça de Deus. Que ponto que esse homem chegou? Quem é o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, se você continuar lendo em Atos dos Apóstolos, você vai ver quem ele era. O que ele passou nesse mundo e o que ele viveu nesse mundo. Eu garanto com toda certeza, sem medo de errar, que nenhum de nós aqui vivemos o que Paulo viveu. Nenhum de nós. E ele chega a esse ponto. E depois, lá no finalzinho da vida dele, lá em Timóteo, que eu não botei aqui no meu caderno, ele disse que completou a carreira dele e guardou a fé. E agora está esperando a coroa. Sabe o que isso nos diz? Tudo que nós estamos vivendo aqui não vale nada em função daquilo que nós vamos viver depois. Tudo isso aqui é passageiro. Não põe nada na frente de Deus. E você, quando coloca a sua vida nas mãos de Deus, o resto, Ele te completa. Ele te conduz, Ele te leva, Ele traz para você as facilidades da vida. Ele traz para nós o que é o discernimento do certo e o discernimento do errado. Você tem que olhar uma situação e olhar e estudar o que está por trás daquilo. E aí você acha o foco e você combate o incêndio. Combate o incêndio com a própria palavra de Deus. E você vai ver que lá na frente, você vai olhar aquele problema, você vai achar graça daquilo. Queridos, a gente que vive, já com certa idade, no meu caso, eu tenho recebido dos meus filhos coisas grandiosas, coisas que eu guardei escrita, por todos eles, que hoje você olha aqui e fala assim, olha, tudo isso se cumpriu, porque você levou a coisa a sério. E isso nos traz uma satisfação muito grande. Chegue você no final da vida, como o apóstolo Paulo falou lá em 2 de Timóteo, chegue você e fale, completei a carreira, guardei a fé. Porque é isso aqui que nos vale. É isso aqui que nos conduz em peso para o reino de Deus. Filhinhos, existe uma senha que você não sabe qual é o teu número. Eu também não sei o meu. E o Senhor tira. E aquela surpresa. Quando a gente nasce, tudo bonito. Prepara lá o Moisés, prepara não sei o quê. Hoje está um pouco difícil, porque antigamente era azul e rosa. Hoje é azul e rosa. Pois é, eu estou falando no mundo.
Hoje no mundo há uma confusão tamanha que ninguém mais sabe de nada, sabe? Mas não é assim que Deus estipulou. Então, quando ia nascer, já preparava lá o quarto todo de azul ou de rosa, fazia, acontecia. E depois que passa aquele momento, vive a vida como se fosse eterna. A nossa vida, ela é eterna. Porque o rei Salomão disse que o Senhor colocou no teu coração a eternidade. Porque aqueles que descem à sepultura, um dia a terra vai devolver. E aí, não haverá mais dor, nem pranto, nem isso, nem aquilo. Eu não posso dizer para você como vai ser, porque eu nunca fui lá. Mas eu também estou aqui como você, numa grande esperança da vida eterna. Sem ter pressa para morrer. Porque ninguém quer. Mas vai chegar. E quando chegar, a Bíblia diz que tudo dá graça. Amém, queridos? Porque assim o Espírito transmitiu à igreja, e a igreja diz comigo, amém e amém. Louvado seja.